4. Versículo 16, consoante. Glória a Deus, Deus é fiel. Ministrou essa palavra no meu coração e foi confirmada pela serva do Senhor, a pastora Paulina, que citou acerca do profeta, a qual a mulher deu testemunho de ser um homem de Deus. Só no versículo 16 do capítulo 4, que diz assim: e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Todos os orações em nome de Jesus. Creio que todos já ouviram em algum momento falar acerca deste homem, deste profeta chamado Eliseu. Mas o que Deus colocou no coração para iniciar esta mensagem, porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Ele é um sucessor de um dos maiores profetas de Israel. Então nós sabemos que quando nós continuamos algo que alguém começou, sermos sucessor de alguém, algo, aí vai em todas as áreas, não só espiritualmente. Há tendência daquele que nos vê chegar, obter aquela responsabilidade, esperar nada mais nada menos que o igual ou melhor aquele que foi anteriormente. E este homem, chamado Eliseu, está com essa incumbência de dar continuidade ao chamado de profeta, ser representante de Deus na terra, ser a boca de Deus na terra, ser o atalaia de Deus na terra. Elias, que foi o primeiro que Eliseu, sabemos que aquela guerra espiritual a qual teve com os profetas, os falsos profetas, com os sacerdotes de servir a Jezabel, as imagens de Baal, Aserá, e aquela guerra espiritualmente a qual ele veio se desgastar, a qual ele veio após vencer, após ver a vitória, ele veio pedir a terem a tua morte. E o anjo se apresenta a ele no deserto, embaixo de uma árvore de vidro. E o anjo dizer a ele: faz aí, Elias, e o alimenta, e ele torna a dormir, desperta ele de novo, ele se alimenta e dá continuidade. Porém, nesse alimentado, com aquele alimento, ele levou 40 dias, eu creio 40 noites, ele se esconde na caverna. E lá, Deus se apresenta a ele e manda ele sair da caverna. O que me chama a atenção é que veio o vento, veio tempestade, veio fogo, veio barulhos, veio movimentos, e Deus não estava presente. Mas quando veio a voz serena e delicada, Deus falou com Eliseu. A Bíblia está escrito que em Jó, quando a casa com os filhos de Jó estavam festejando, reunidos, veio o vento, o fogo, os dois, e derrubou aquela casa e matou os 10 filhos de Jó, 7 homens e 3 mulheres. O que eu quero dizer é, ainda que venha do alto, eu falei do alto, não do céu, nem sempre é de Deus. Ainda que venha do alto, não do céu, nem sempre é do Senhor. Nem todo fogo, todo vento, todo barulho, nem todo movimento é de Deus. E muitas vezes nós, com a nossa pouca sensibilidade de entender e discernir o que é de Deus e o que não é, tomamos posse de tudo aquilo que achamos que é de Deus. Porque há barulho, porque há fogo, porque há movimento. E
tendência é de Deus. Mas se alguém falar com nós, como falou comigo, como alguém fala comigo, como alguém fala com a minha esposa, quando nós saímos, ou dentro, ou fora, como Deus se revela para nós, Ele fala de maneira calma, serena e delicada. Não tem muito barulho, movimento para confirmar se é Deus. O que confirma que é Deus, a profecia, não é barulho, não é movimento, não é fogo, não é tempestade, não é reboliço. O que testifica é o Espírito Santo de Deus. Este homem se esconde, mas é necessário sair da caverna. Está confortável? Está, mas é necessário sair da caverna. E quando ele sai da caverna, ele tem um desígnio, uma orientação, uma responsabilidade de ungir 3 homens, 2 como reis e 1 como profeta. Ou seja, 2 como homens líderes do povo e 1 como a boca de Deus na terra. E era a obrigação, era a ordenância dos reis ouvir o profeta, atender o profeta, responder e respeitar os profetas. Mas hoje, infelizmente, esse respeito, alguns perderam, alguns não são aceitos, alguns não são respeitados, alguns não são abraçados. Porque simplesmente uma coisa, porque simplesmente um detalhe, porque prega a palavra de Deus. Sem maquiagem, sem movimento, mas dentro daquilo que Deus quer falar conosco. E ele tinha a responsabilidade de ungir 2 homens, Jezreel e Jeú como reis, e Eliseu como profeta. Porque Elias achava que estava só, que Jezabel tinha matado vários profetas, e alguns que ficaram vivos se corromperam. Mas entendam, tinha 100 homens guardados. Aonde? No palácio? Não. Na pousada? Não. No sítio? Não. Na casa de praia? Não. Aonde? Na caverna. Comendo o quê? Lasanha? Não. Diversos sabores a qual nós gostamos? Não. Comendo o quê? Pão e água. Porque servia a Deus em espírito e em verdade. Porque pregava a palavra. Porque eu repito, pregava a palavra, porque ele falava aquilo que Deus mandava. Guardado por quem? Alguns dizem que era um homem a qual morreu, a qual o credor queria levar os 2 filhos, a qual citamos que era o marido da mulher, da multiplicação do azeite. Obadias. Dizem que ele era o homem a qual ela diz: olha, o credor está na minha casa. E o Senhor sabe que meu marido temia ao Senhor. Ele é servo, temia ao Senhor. O Senhor sabe que ele era temente a Deus. Ele não era só crente, ele servia ao Senhor. Ele não tinha só cargo, ele servia ao Senhor. E o homem vai dizer: declara Oriente chamado Eliseu, o que tens em casa? E ela vai dizer: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. E ele vai, ou ela vai, manda 2 filhos pegar vale, prestar para o vizinho, entrar no quarto, fechar a porta e ver o milagre acontecer em concordância. Ela e o filho. Primeiro, a concordância e a união, primeiro parte de quem está de dentro, como era os filhos. Primeiro parte de quem era de fora, que era os vizinhos. Porque se ela não falasse com os seus vizinhos, os vasos emprestados ao dinheiro, ela não ia receber. Porque, meu filho, vai até a vizinha Maria, vai até o vizinho João e mandar vaso emprestado. Não poucos, muitos e vazio. O vizinho poderia dizer: sua mãe é cristã, passa por aqui, não dá um bom dia, passa por aqui, não dá boa tarde, passa por aqui, não dá boa noite. Por que eu sirvo a Deus? Porque eu sou de outra religião. Ou seja, para a bênção ser grande, ela tinha que ter comunhão, não só com de casa, mas com toda a vizinhança. Às vezes esquecemos quem nós éramos, rapidinho. Quem nós éramos?
Aí hoje servimos a Deus, andamos bem trajados, nos esforçando para estar no centro da vontade de Deus, postura, nos esforçando para não falar, nem olhar, e nem pensar aquilo que não agrada a Deus, mas hoje achamos melhores, muitas vezes, quem está lá fora, usando e falando e vestindo o que não agrada a Deus. Mas rapidinho, quem nós éramos? Essa mulher tinha a bênção porque teve concordância, primeiro fora e depois dentro do seu filho. E este profeta, quando unge Eliseu está o quê? Trabalhando, está o quê? Cuidando dos animais dos seus pais. Está no campo, está com amanhadas, está cuidando dos animais da tua família. Ele não está parado, ele está fazendo algo para a sua família. Ele disse que ele já fazia parte da escola de profeta, porque Deus não escolhe qualquer um. Ainda que não sabe falar, ainda que não fale muito bem, que não tenha muita voz, quando ele escolhe, é escolhido, porque Eliseu fazia parte da escola de profeta. Eu não sei você, mas quando eu me converti, eu lia a Bíblia que estava aqui agora há pouco, na mão da minha esposa, japonesa, era quase todo dia dor de cabeça, porque pode olhar a letra miudinha. E quando eu me converti, eu lia, não entendia nada, mas lia. Quando eu entendia, se eu pudesse, se eu tivesse, no momento, eu saía ali, pegava um foco e jogava para o ar, para de alegria gostava por compreender um versículo da Bíblia. Para mim era alegria. Quando eu aprendia um versículo, continuava a ler, assim Deus dando entendimento. Muitas partes da manhã eu estava aqui dentro, orando e lendo a palavra. Mesmo sem compreender muitas coisas, mas estava lendo a palavra, porque não é o homem que capacita, não é o homem que dá a sabedoria, não é o homem que dá a narração, não é o homem que dá a interpretação. Quem dá é o Espírito Santo de Deus. Então somente ler, eu não sei, leia, eu não sei, leia, porque o Espírito Santo vai dar o entendimento. Alguém vai dizer, você orar, mas quando nós ajoelhamos e dizemos, Senhor, eu você orar, você já está orando. Porque muitas vezes vamos fácil desabafar para alguém que tem problema, para alguém que tem luta, mas para Deus ficamos tímidos. Eliseu recebe, não olha, a capa de Elias, porque a capa não é capa fingindo que uma coisa dentro e outra fora. É a capa para simbolizar a autoridade como profeta e para se proteger também do sol ou à noite do frio. Mas pela capa reconhecia quem ele era. Não é a capa usada nos nossos dias, infelizmente, ou felizmente, porque tem que cumprir a palavra de Deus. Quando ele recebe a capa, ele trabalhando. Alguns dizem que dá a entender que quando Deus fala com o profeta Isaías, a intenção que o entendimento que muitos carrega consigo é Deus está falando com ele ali agora, no capítulo 6. Mas não. Pelo menos o ministério dele começou antes. Algo para Deus, ele já fazia. Aí é a suprema presença de Deus, a visão celestial, algo mais profundo que ele está vivendo no seu chamado como profeta. Porque ele já servia a Deus. Não começa no capítulo 6. O ministério começa antes. Mas alguém vai dizer, não está capacitado, não tem estrutura. Primeiro, quem dá capacidade é Deus. Estrutura quem dá é Deus. Sabedoria quem dá é Deus. Se nós estivéssemos de pé para nossa própria estrutura humana, muito que nós nem estamos mais aqui hoje. Se estamos de pé, esses ventos, é porque estamos firmados na rocha. Qual é a rocha? A palavra de Deus. Mas alguém vai dizer, duro é este discurso. E alguns vão embora. Mas que fica para dizer, mas, para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida, é vida. Vida que passageiro algo, palavra que passageiro algo, por aí você acha. Chaves, tipo todos os tipos, que abrem tudo, menos lá.
bênçãos. Haja por aí as palavras de vida eterna. Pode reparar como estão. O rapaz permanece que está firmado na rocha. Porque nessa passagem, se firmada na rocha, veio vento, veio tempestade, veio rio, veio tudo. Para os dois veio as mesmas coisas. O mesmo vento, a mesma chuva, o mesmo rio. Mas levou o que estava na areia, o que estava na rocha, permanecia. O que vem para o justo, vem para o injusto. Agora, o que nos firma é a palavra de Deus. Vai passar tudo, mas a palavra de Deus não irá passar. Lança-se a capa sobre Eliseu. Eliseu entende, chegou a minha hora, chegou a minha vez. Ele vai se despedir da mãe e do pai, pega o animal para aquele churrasco, serve-se a Elias e segue a Elias. E nós sabemos que onde ele passava, alguém dizia: você sabe que o Senhor irá levar Elias por cima da tua cabeça. E ele dizia: eu bem sei, calai-vos. Elias levou ele nos lugares principais de escola de profeta. E todos os lugares diziam: você sabe que o Senhor irá levar Elias por cima da tua cabeça. E ele dizia: eu sei, calai-vos. Quem anda com o homem de Deus, ele sabe. Não é que nem hoje. Porque hoje tem muitos andando, como você tem hoje, como aquelas 10 virgens. As 10 virgens dormiram. As 5 prudentes tinham reserva. As loucas só tinham a que estavam usando. Ou seja, não é porque anda quem é que nós é. Nós temos que buscar. Não é porque temos quem é cheio, nós somos cheios. Temos que buscar. Aí fica muito idolatrando o homem, idolatrando aquele que tem ferramentas dadas por Deus. Isso é bom quando ele prega, isso é bom quando ela prega. Isso é bom quando ele louva, quando ela louva. Mas quando vem aquele que nem fala direito, ou ela que nem tem voz direito para louvar, mas tem a graça, tem a essência, tem a humildade. E aquele que é idolatrado, Deus está longe. Aquele que é idolatrado, Deus se afasta. E aquele que ama, eu gosto de dizer isso sempre, aquele que ama quem Deus usa, se amasse mesmo, não idolatrava, o que fazia? Orava mais, vibrava mais pela vida dele, ou pela vida dela, não idolatrava. Mas Eliseu recebe a capa, se despede da mãe e do pai, faz aquele banquete e segue, vai nos lugares principais com Elias. Todos já sabem quem é Eliseu, todos já sabem que ele vai suceder Elias. O que acontece? Passa o Jordão, dobra a capa, toca nas águas, o Jordão se divide, eles passam e secam. E Elias vai dizer: pede o que querem, antes que eu seja tomado por cima da tua cabeça. Traduzindo, antes que Deus me leve, pede o que querem. Mas tem 50 homens observando, nós somos observados. Não tem jeito. Mas entenda, quem está observando aqui não é o vizinho. Quem está observando aqui é quem serve. Quem está observando Eliseu e Elias aqui são 50 profetas. Às vezes, somos mais vigiados por quem não serve, por quem serve, do que por quem não serve. Tem 50 observando, é para repetir mesmo. Tem 50 observando, 50 olhando, e aí há uma conversa em particular entre os dois. Vocês querem que eu seja levado? Eliseu vai dizer: eu quero porção dobrada do teu espírito. Uma coisa você me pediste, diz Elias. Mas ele não quer porção dobrada para pagar o ministério de Elias. Ele não quer porção dobrada do espírito de Elias para fazer a obra mais do que ele e apagar o que ele fez. Ele quer mais autoridade, mais unção, mais ousadia, mais trepidez, mais coragem, mais graça. É que nem Pedro, quando foi preso, após ser solto, disseram assim: não pregue mais esse evangelho, não ensine mais essa doutrina. Ele olha para os homens e vai dizer: você acha que é certo eu obedecer a você de que a Deus, Senhor, ainda mais ousadia para quê? Pregar o evangelho. Pede que quer, posso dobrar. É levada em um ninho, a capa cai, a capa que
que era de Elias. Eliseu se veste, mas no Jordão eu creio que tem que tirar. Eu creio que ele chegou a vestir antes de passar o Jordão de volta. Mas para confirmar o ministério, algo tem que acontecer. O que é? Tem que passar o Jordão. Por quê? Tem 50 anos. Alguém tem que ver a convicção que Deus é na minha e na tua vida. Repito, os 50 não é estranho. São 50 profetas. Ele dobra a capa, toca no rio Jordão, o rio se divide, e ele passa em si. E ali tem a convicção que Deus era na vida dele, assim como era com Elias. E os 50 ali dentro de si, olha, o Espírito do Senhor está sobre Eliseu. O Espírito que está sobre Elias está sobre Eliseu. O Deus que Elias servia está na vida de Eliseu. Igual Josué, é só ler. Passou o Jordão também para confirmar que Deus era na vida dele, assim como era com Moisés. Mas após esse acontecimento, ele sai uma água que era amarga, porque era amaldiçoada, a terra antiga de Jericó, a qual como Josué ganha aquela peleja, Deus dá vitória àquele povo, ele amaldiçoa Jericó, onde Raab foi citado aqui, residia, para ninguém construir aquela terra amaldiçoada. Ele amaldiçoa aquela terra e a água era mar. Os animais bebiam e morriam. O povo, anos depois, começa a reconstruir e morar, mas a água não serve. A água fazia mal, a terra era estéril, plantava e não colhia, plantava e não crescia. O povo pegava água distante, ele vai até a nascente da água, a água passando aqui. Ele não chega no meio da água, ele vai onde a água nasce. Porque o procura muitas vezes vem estar de cima. Então ele vai onde a água nasce, curar a água. Não adianta remédio, Deus quer curar. Não é remédio que toma hoje, amanhã, com aquelas horas marcadas. Ele quer curar de uma vez só. E para curar vai aonde ela nasce. Pega a sal, um prato, sal, olha, o crê e sara. Alguém não está satisfeito porque ele curou a água. O que vai dizer? Sobe calmo também. Tipo assim, vai lá e ele sobe calmo. Porque ele era calmo. E ele amaldiçoa. Não porque ele queria amaldiçoar. Porque o profeta tem que ter respeito. Então, ele amaldiçoa. E uma ursa, ou duas ursas, matam 42 jovens, pequenos. E nós nos preocupamos muitas vezes com os pequenos. Neemias anual, trabalhando, desce Neemias, não posso, trabalhando de obra, não posso descer. Quem está embaixo, não se preocupa com quem está embaixo, foque no alvo, que é Cristo. Deixa quem está embaixo falar, quem está embaixo criticar, foque na obra, que é Cristo. Elias, o Eliseu, segue, cita aquela passagem de azeite que é multiplicado, louvado seja Deus. E agora ele se nem, a Bíblia diz o nem, dizem que ele morava no monte, e aquela cidade era um percurso que ele fazia diariamente, ou muitas vezes, e então ele insistia que ele parasse na sua casa para se alimentar. Insistia, ele parava, ao ponto que ele estava mais próximo dele a entender, este homem, meu marido, é um santo homem de Deus, porque ela observou, ela não olhou. Observou é todo dia olhar detalhes. Não é só porque veste bem e fala bem, é olhar comportamento diário, é observar e é ter uma convicção. É um santo homem de Deus. Para eu partir para ele aqui, uma cadeira, um candeeiro, uma mesa ou uma cama, e guarda para ele. Quando ele vier, ele se descansa. Mas ele está com servo, mas só cita que a cama e o quarto era para ele. Nem todo que segue é. Pode até seguir, mas nem todo é. E essa mulher via algo diferente em Geazi, que era o servo de Eliseu. Mas ele se acha constrangido com aquela humildade, recepção daquela mulher, com aquele amor, aquele carinho, em fazer um quartinho para ele. E ele decide, Geazi, o que eu posso fazer por ela? Tanto zelo, tanto desvelo, como diz a Bíblia, tanta humildade, o que eu posso fazer por esta mulher? Paulo vai dizer, o amor de Cristo
constrange o amor de Deus por nós. O amor de Cristo por nós nos constrange. Aí olha para essa mulher, teve esse cuidado com ele ficou constrangido com aquela recepção. O que fazer? Eu tenho que fazer por ela. E assim vai dizer, louvado seja Deus, ela tem filho. O esposo é velho, olha assim botando defeito. O esposo é velho, mas Isabel também era avançada e teve João Batista. Aleluia! Não há idade, há tempo para o propósito acontecer. Mas eu ouvi algumas vezes palavras negativas, mas fique firmado naquilo que Deus falou. Se 10 pessoas estiverem reunidas no ambiente e disserem assim, ô irmão, pode abrir, esse comércio vai dar certo. 9 disseram, pode abrir que vai dar certo. Eu fico empolgado, mas se um disser assim, eu não sei não. Aqui no movimento tem, você desanima, porque a palavra negativa pesa mais. É do ser humano. O que eu posso fazer por ela? Ela não tem filho, e o esposo é avançado de idade. Primeiro ele pergunta, o que posso fazer contigo? Posso ir até o rei, até o general, a meu favor. Ela dizia, eu moro na minha cidade, eu conheço todo mundo. Eu não tenho falta de nada. Mas eu fico angustiado, preocupado, inquieto. Eu tenho que retribuir o que ela tem feito por mim. E Jesus vai dizer, ela não tem filho, ou seja, esta casa é muito quieta. Não tem menino gritando, menino brincando, chorando, correndo. Não tem filho. E ele chama ela, e ele vai dizer, no tempo determinado terás um filho. E foi o texto que lemos. E ela vai dizer, Senhor, homem de Deus, não minta da tua serva. É homem de Deus, mas ela diz, homem de Deus, não minta da tua serva. Quem sabe ela olha para a circunstância atual, o marido é velho, muito tempo tentando engravidar e nada, agora ele já é velho. Quem sabe ela olha para o marido e vai pensar, será? Já avançado de idade? Tanto tempo tentando? Não minta da tua serva. E ele vai dizer, no tempo determinado terá um filho. Um ano se passa e ela está com um filho no colo. O menino cresce, vai para o campo com o pai, instrui o caminho pelo qual se deve andar. Ele vai para o campo com o pai e lá sente dores de cabeça. O pai chama a mãe, e assim pode estar com o pai. Sente uma coisa, chama a mãe e entrega a mãe. Está escrito, ela ficou com o menino no colo até meu dia, quem sabe orando, com o menino no colo. E esse trecho nunca muda. Tem coisas que mesmo na oração, mesmo no joelho, morre, porque há um propósito. Mesmo no joelho morre, porque há um propósito. Ela orando com o menino no joelho, morre. Então onde ela vai desistir? Não. Quem me prometeu foi quem? O profeta. Eu vou até ele. Prepara o jumento e vamos. E vai. De longe o profeta vê ela indo ter com ele. Ele vai agir assim, pergunta a ela se vai tudo bem com ela, com o esposo, com o filho. E assim vai. Geazi não é Eliseu. Não foi Geazi que profetizou a bênção? Não é porque não é com Geazi que tem autoridade para desfazer o que aconteceu. Vai tudo bem com a senhora? Vai. Com o seu esposo? Vai tudo bem. Com o seu filho? Vai, entenda, o menino já está morto. Vai com o mesmo motivo? Vai. Com o seu esposo também. Com o seu filho? Vai tudo bem. Quando ela pensar e dizer assim, olha, meu povo, da conversa não é com você, é com ele. É com o profeta que profetizou a bênção. Sinceramente, se fosse o nosso tempo, profetizasse um filho, acontecesse, crescesse e fosse trabalhar. Porque se vai trabalhar porque tem uma certa idade e morresse, não se enterrar, ia dizer, Deus prometeu, cumpriu, aconteceu. Mas ela não, vai até o profeta. Pediu alguma coisa a você? Ele não.
pediu uma coisa ao Senhor, não, porque o papo dela é com Geazi, é com Eliseu. Aí pegamos tempo e o Espírito ficando e contando a nossa vida para Geazi, que pode resolver coisa alguma. Temos que ir até o profeta, até o homem de Deus, e parar de perder tempo com Geazi, que não pode resolver nada. Só conta o problema com o outro. Não pega Eliseu, se derrama e chora. Aí ela se quebranta. Primeira coisa com o Senhor, ele não. Ele vai assim, vai na casa dela, né? Olha o cordão, olha o cajado. Toca no menino para ver se o menino, né, ressuscita. Geazi vai. Mas a mulher fica com Eliseu, tipo assim, não foi ele que prometeu, que profetizou, foi o Senhor. Então, sai daqui com o Senhor. Mas Geazi, agoniado para ser usado por Deus, vai na frente e não acontece nada. Geazi volta, já se encontra com a mulher e Eliseu no caminho e vai dizer: toquei, mas nada aconteceu. Naquele tempo, os profetas usaram um de cada vez. Hoje, no ambiente, na igreja, no templo, você vê Deus usando vários de uma vez. E naquele tempo era um de cada vez. É por isso que ele vai ver Eliseu, ou Micaías, quando o homem chama ele e vai dizer: olha, na praça 2 vezes, Acabe e Josafá. E todos os profetas lá disseram que ele ia ir para a caminho da guerra, que vai ser vitorioso. E você vai dizer a mesma coisa. Isso que Deus falou comigo, eu dei a palavra mais cedo. Esse trecho, que aparentemente não tem nada a ver com a passagem que eu li. Todos na praça disseram que é para ele ir para a guerra, que vai ser vitorioso. E você vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer: o que Deus disser, isso eu falo. Quando ele chega, ele até diz assim: não pode ir, porque Deus deu vitória. Mas acaba não entendendo que o homem de Deus falava aquilo que para ele não agradava. Ele entende que ele está mentindo ou zombando. E vai dizer: fala a verdade. Ele vai dizer: o Senhor estava sentado e o exército do Senhor perante a ele. E aquela reunião dizendo: como induziremos Acabe ir para a peleja e morrer. E saiu um espírito de mentira e dizia: eu vou induzir os profetas de Acabe a ele ir e morrer. E Deus vai dizer: vai e seja vitorioso. O espírito vem e usou os 400 profetas para que induzir a ir para a guerra e morrer. Um deles agride o profeta Micaías na face ou no queixo e vai dizer: por onde passou esse espírito de mentira? Porque só usava um por vez. Ele quer dizer que o Espírito de Deus estava sobre ele e não tinha como usar Micaías, mas não estava. Cuidado. Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. E quando ele vai dizer: vai, você não vai voltar. E se você voltar, Deus não usou. E quando ele vai, ele não volta e morre. Porque o profeta de Deus, quando fala, pode até tardar, porque o tempo pertence a Deus, acontece. Ele vai, beija sobre o menino, boca com boca, olho com olho, esquenta o menino, se levanta, passeia na casa orando, beija de novo e espirra 7 vezes, e ele entrega a mãe, a criança. Aquele que é profetizado não morre. Então somente ser zelado e cultivado para continuar a crescer. Algumas coisas acontecem para turvar a mente, mas não desista daquilo que Deus entregou como promessa, como profecia. Não desperta. Acha uma coisa, um lado de mão, continue orando. Bata que prometeu, que é fiel para restaurar aquilo que aparentemente foi destruído. Amém? A oportunidade. Eu amo Deus.